Ô, Altamiro, por falar nisso, falando em 68, você é muito jovem, né? Mas você era criança naquele momento, né? Como é que é essa história com 68? Em 58 eu tinha o quê? Tinha 9 anos. 68, 9 anos de idade. Estava 9 preocupado, aninhos. tava preocupado em jogar bola, jogar futebol na rua. Escuta, mas você viveu o período cascudo da ditadura dos anos 70 como estudante. Como é que foi? Você teve uma relação complicada também, não? Vivi o finalzinho vivi o período 76, tinha tido a queda da Lapa, o assassinato dos dirigentes do Partido Comunista do Brasil. 73, tinha tido toda aquela ofensiva contra dirigentes do PCB, né? ABC Paulista e tal. Eu peguei a partir de 78. 78 eu comecei a minha Já na militância. abertura, né? Já encaminhando para a abertura. Já o regime militar mais fraco, mas é isso. Em 76 tinha tido a queda da Lapa, o assassinato de 3 dirigentes do Partido Comunista num bairro aqui de São Paulo, prisão de vários outros, tortura. Então eu peguei. O regime militar estava ainda com uma Você certa força. pegou um momento importante que foi aqui trazido pelo Showa, que é o seguinte: as greves do Lula no ABC, naquele período, foram, né, o pontapé no traseiro da ditadura, né? E eu E vivia. ele disse que a ditadura, o Showa disse aqui, a ditadura foi contra o trabalhador. Quer dizer, se o Lula souber exatamente o papel que ele teve, quer dizer, o Lula foi a pá de cal na ditadura, né, Altamiro? Eu tive aí a circunstância histórica. Eu morava do lado do ABC Paulista. Eu dava aula de alfabetização de adultos. Mobral, eu nunca fiz movimento estudantil. Eu dava aula de alfabetização de adultos num bairro chamado Vila Califórnia, que é divisa com Santo André. Era por onde os ônibus passavam para ir para São Bernardo, os ônibus dos trabalhadores do ABC. Então, eu acompanhei todo esse processo de greve, desde a primeira greve no ABC Paulista, em maio de 78, na Scania Vaves, né, que depois se generalizou, até as greves de 79, até a grande greve de 80, aquela greve de 41 dias, intervenção militar, helicópteros sobrevoando, Lula preso, bombas. Aquele movimento operário que vai impulsionar a renovação do movimento sindical brasileiro, seja com oposições, seja com diretorias que se renovaram. A própria diretoria do Lula não era uma diretoria de oposição, uma diretoria que se renovou, né? Aquele movimento sindical vai ser determinante para o fim do regime militar, né? As tentativas de salvar o regime militar por cima, aquela onda grevista. O Brasil foi recordista em greve em 79, 80, 81. Né? O Brasil teve um movimento operário, um movimento de trabalhadores, bancários, professores, petroleiros, muito forte, muito forte. Era considerado um dos movimentos sindicais mais fortes do mundo nesses anos 80. Foi decisivo para desmoralizar o regime militar, foi decisivo para enfraquecer o regime militar caiu em 85. Né? Então, eu tive a oportunidade histórica de estar exatamente nesse ambiente naquela ocasião, né? Acompanhando todo esse processo. Era um processo que aí o regime militar vai se enfraquecendo, mas você vê, mesmo a militância nesse período era uma militância com muito cuidado. Você fazia pontos, você não sabia, você ia para os endereços sem saber com quem ia se reunir, né? Era tudo muito cuidadoso, porque ainda você estava debaixo de uma ditadura militar, né? De um doicode, de uma espionagem, né? De um Serviço Nacional de Informação. Então, era delicado. As lutas dos trabalhadores, são lutas que vêm na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, de outros estados, muito ligado ao trabalho das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, muito ligado ao movimento contra a caristia em São Paulo. Essas lutas nos bairros, já que os sindicatos estavam asfixiados, elas têm um papel inicial de impulsionar. O MDB também ter um papel importante, né? O regime militar tinha caçado todos os partidos, só tinha deixado o partido do Sim e do Sim Senhor, a Arena e o MDB. Só que o MDB vai se transformando num polo de atração da oposição. O MDB obtém vitórias eleitorais já em 76, é um baque para o regime militar, né? Então, você tem movimento de periferia, movimento de igreja, MDB como
catalisando do ponto de vista eleitoral. E você tem um movimento operário. Quando o movimento operário vem à tona, quando a ABC vem à tona com as greves, né, a partir dessa greve da Scania, que foi uma greve que pegou de surpresa a Scania, uma multinacional sueca, pegou de surpresa o regime militar, pegou de surpresa até o próprio sindicato no primeiro momento. Né? O Gilson, que era o diretor do sindicato na Scania, que depois virou prefeito de Diadema, que organizou todo aquele movimento na Scania. Foi uma surpresa para todo mundo. Aquilo o regime militar começa a se enfraquecer. Então você tem 78, 79, 80 greves para 81, retomada das articulações intersindicais. Então você tem a primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, a CONCLAT, que o regime militar disse que vai mandar a polícia para cima, mas não tem coragem de mandar a polícia, já se percebe. Uma efervescência, né? Foi um momento fantástico, né? Com toda a dor embutida, mas inclusive é um momento que culminou, culminou não, ele nasce, o PT nasce junto com essa sensação, por isso que ele nasce para cima, né? E por isso que agora está passando por uma crise estranha, porque a gente viveu tanto freio democrático com Temer e Bolsonaro, com golpe, com Aécio e tudo mais, né? O PT, na verdade, foi muito forte, ficou muito tempo no poder e as pessoas ficaram confusas. Meu querido Altamiro Borges, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, mas vamos avançar aqui ainda um pouco. Deixa eu colocar aqui no box para todo mundo poder ver. Anselmo Conhote, trabalhadores sofrem golpes sucessivos, os últimos foram as reformas trabalhista e previdenciária. Juízes do trabalho sabem disso como ninguém, pois vivem isso sob enfoque pouco abordado na mídia. Mas vamos abordar isso, Anselmo Coyote. Bela pauta que você sugere aqui para a gente. O Marcelo Shoa está dizendo aqui, pela reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos já. Estou reforçando aqui. Lynn Brown, muito bom o Shoa, principalmente vindo de você. Lula merece mais? Não deu para entender aqui. Ibrantina Maria dos Santos, Inocêncio Brasil, o mundo te agradecem, obrigada. Fernanda Azevedo, Inocêncio, o show é gigante. Celebração aqui, carinho para o Inocêncio Show que já nos deixou aqui. Elizabeth Beth Andrade, Inocêncio Show de novo, maravilhoso, amei. PT Raiz. A Adriana Cópio, obrigada, Inocêncio Show. Lília Martins, Miro, é verdade o que dizem que os militares autorizaram a criação do PT mediante acordo com Lula? Não, né? Não é verdade isso? Não. O PT, ele, na minha opinião, é evidente, tem muitas versões na história. O PT nasce da confluência de 4 grandes vertentes. Né? O irmão do Emir Sader, o Eder Sader, falecido, escreveu um belíssimo livro chamado Quando Novos Personagens Entram em Cena. O PT ele nasce da luta de resistência à ditadura, de grupos armados, inclusive, que resistiram à ditadura. Né? Aí você tem figuras de projeção como um José Dirceu, por exemplo, ou um Zé Genuíno. O PT nasce de uma outra vertente poderosíssima, que foi uma intelectualidade. As pessoas da academia que tinham críticas ao regime militar. E aí você tinha várias visões na academia, tinha muitas posições. Né? Você tinha um Verfor, né? que falava do chamado populismo, né? Você tinha outros intelectuais com posições mais avançadas. O PT nasce muito forte da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base. Esse foi um pilar fundamental do PT, foi a igreja. Frei Beto, Leonardo Boff, Tomás Balduino, Pedro Casaldali, é um time de primeira. Né? A igreja no Brasil teve um papel decisivo, né? Nessa discussão da opção pelos pobres, da ligação com os pobres, né? Na teologia, mexeu com o Vaticano. Teve Peru, Gutierrez, Nicarágua, mas o Brasil teve muita força. Agora, o PT nasce principalmente da base de trabalhadores, nasce principalmente da base sindical. Aí é o papel do Lula, aí é a projeção do Lula. Né? Acho que a dúvida aqui da nossa internauta era assim, para fundar o PT, né? O PT acabou de fazer 44 anos, né? Então foi em 1980 lá no Colégio Sion, piriri pororó. Se teve que, né, pedir licença para a ditadura, para alguma autoridade, né? Mas assim, foram avisados, né? Olha, nós vamos criar um partido, né? Lógico, tem muita teoria nesse período, hipóteses que se levantam. É o seguinte, o Golbery do Couto e Silva, que era o magozinho do regime militar, o Golbery do Couto e Silva estava muito preocupado com o fortalecimento do MDB como polo de oposição.
Então, o Golbery do Couto e Silva teria jogado na divisão para evitar esse polo muito forte que era o MDB, que poderia ter ganho a eleição já no período antes dessa retomada do movimento grevista. Então, que isso teria estimulado a criação de partidos, tal e tal. Essa é uma teoria, mas não me parece correto afirmar que o PT, com todas as suas divisões, com todas as suas tensões internas, o PT sempre foi um partido de muitas tensões internas. O PT é quase uma frente, né? Chegou a ter momentos que o PT tinha, dentro do PT, 16 partidos. Né? Hoje é menos partidos, mais mandatos. Tem muito mais tensão em função de mandatos, disputa de mandatos. Mas o PT ele nasce, no meu entender, desse caudal, desses quatro grandes movimentos de resistência democrática na sociedade brasileira, em que o papel dos trabalhadores foi fundamental, né? Ele nasce nessa onda de mudança. Perfeito. Altamiro aqui deixando essa percepção importante para todos nós aqui. A Margarete Dilce. Que legal saber, Altamiro. Eu nasci na Vila Californiana, divisa de São Caetano do Sul. Eu mais toda a família. Por isso somos todos e todas na luta pela democracia. Obrigado, Margarete. Que linda mensagem. O Edson Antunes está dizendo aqui, o PT nasceu porque os trabalhadores não tinham representantes no Congresso Federal. Lula disse que havia só empresários fazendo política para trabalhador. Que saudade daquele momento, né? Um momento luminoso aqui da nossa luta democrática, da formação do Brasil, né? Miro, tempo voou, hoje você está aqui, né? Te falei que é um chorinho, porque nós temos a semana Ditadura Nunca Mais, sempre ao meio-dia aqui no 11 News. Mais um minuto para você comentar, é muito pouco, eu sei, 2 minutos, vai, para você comentar sobre o caso Marielle, que ontem tomou conta de tudo aí, essa revelação do Rivaldo Barbosa, quer dizer, uma figura abominável, né? Como é que você enquadrou esse momento? É histórico também para o Brasil, né? Eu concordo com a família da Marielle, gostei muito da nota da família da Marielle. Saudar, é um momento histórico não só para a família, né? De começar a elucidar mais o caso, mas é um movimento histórico para a democracia brasileira, é um momento histórico para ver que é preciso uma ação mais incisiva do Estado para evitar o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, na bela Rio de Janeiro, né? Que é essa promiscuidade entre crime organizado, milícias, narcomilícias hoje, banda podre da polícia, poderes públicos. Você vê o Chiquinho Brazão é deputado federal do União Brasil, acabou de ser expulso hoje do União Brasil. O Domingos Brazão, o irmão dele, deputado estadual por muito tempo, né? É conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, essa promiscuidade. Então, é crime organizado, milícia, narcomilícia, banda podre da polícia, aparato público, né? Então, é uma vitória da democracia você poder começar a mexer nisso. A surpresa que causou é isso. O Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão já estava mais ou menos, já há muito tempo que vinha a denúncia da ligação com as milícias, da disputa de território, né? Na Zona Oeste lá do Rio de Janeiro, né? Já vinha há muito tempo a denúncia. A grande surpresa para a família, inclusive, da Marielle, foi esse delegado, a frieza desse delegado, né? Foi a grande surpresa. E delegado indicado para ser chefe da polícia pelo Braga Neto. Então, acho que é um momento importante, é uma vitória, como diz a família, mas ainda tem muito mais coisa para fazer. Como diz o Lula, vamos ter prudência, ainda tem mais coisa a ver, igual, né? Pode estar faltando gente ainda para ser investigada. Né? Quais são as relações da família Bolsonaro com isso? Não tem nada mesmo? Qual foi o papel do Braga Neto na indicação desse delegado da Polícia Civil? Foi pura ingenuidade? Já havia denúncia contra esse delegado, né? Na época, de ligação com a milícia. Qual foi a relação? Então, ainda tem muito. Então, vitória, mas não acabou. Tem que investigar mais. Ponto importantíssimo para a democracia brasileira, daí a repercussão no mundo. Altamiro Borges, e o 11 News vai chegando ao seu termo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado pelo carinho. Não esqueçam do like, não esqueçam das inscrições aqui no nosso canal, no nosso coletivo. Não esqueçam de visitar o Barão de Tararé e o blog do Miro no Twitter, que é um blog que eu acompanho com muita atenção, sempre o Altamiro lá. E o canal do Barão no YouTube também, né, Miro? Olha, obrigado a todos, continuem com a nossa programação. Obrigado, Altamiro Borges.
Durante o dia, nós vamos trazer mais atualizações e mais informações também para vocês sobre tanto o caso Marielle, o caso Mauro Cid e a cena política do Brasil. Até a próxima, Mirão! Grande abração, bom trabalho, mestre. Tchau, tchau.